Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu, sejam bem-vindos mais uma vez no canal e hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, que é a Sofia, minha amiga, e minha amiga aí super literária. A Sofia trabalha no meio editorial, ela lê, ela escreve, ela traduz, ela faz de tudo um pouco. E nós do Booktube, a gente tava pensando no nosso grupo em fazer vídeos pra falar sobre presentes de Natal, pra falar sobre dar livros de presente de Natal. E eu achei que a Sofia seria a companhia perfeita pra falar sobre isso. Então pensamos em uma listinha com livros pra gente poder sugerir pra vocês. Mas eu tô aqui falando e não deixei a Sofia nem se apresentar dignamente. Amiga, seu presente. Oi gente, eu sou a Sofia Soter. Se vocês veem o canal da Ana Lu, vocês provavelmente já viram meus peitos no vlog É verdade. da Flip Pop. Os peitos dela aparecendo brilhantemente bem nesse... Tem um close longo dos meus peitos. Bem que bem peitos, eu soube. Então, sei lá. Agora que eu já falei dos meus peitos, eu sou escritora de muitas coisas, mas atualmente principalmente de ficção pro público jovem e adolescente. Posso fazer jabá já? Pode, fica à vontade. Tá. Eu tenho um conto no livro Perigo Garotas Unidas, que acabou de sair, quer dizer, saiu no Halloween, só digital na Amazon. Eu também fui editora e co-criadora da revista online Capitolina, que é uma revista muito legal, na qual eu não trabalho mais, mas que é muito legal ainda. E fui co-organizadora dos 2 livros, que a gente publicou pela seguinte. E além disso eu trabalho como tradutora e revisora e copydesk. Mandem jobs. Mandem jobs, por favor. Se você é de uma editora e você tá vendo isso e você não se assustou com o meu comentário profissional sobre os meus peitos, por favor, entre em contato e me mande trabalho. Não se assustem, gente, porque aqui é um pouco de zoeira, mas Sofia é maravilhosa, recomendadíssima, né? Porque a minha amiga não. Obrigada. Então, eu sou uma profissional séria, de verdade. E ela traduz do inglês e do francês. Traduzo. É importante falar, né? Perfeito, muito obrigada. Sim, traduzo do inglês e do francês, ficção e não ficção. Se for YA ou fantasia, ficção científica, minha praia total. É a área dela, né? E a Sofia trabalhou também nas 7 Letras, né? Sim, trabalhei 5 anos nas 7 Letras, que é uma editora muito legal aqui do Rio, que vale muito a pena conhecer se vocês não conhecem. Publica muita literatura brasileira contemporânea. E a livraria é uma muita graça. poesia. Sim, e muita poesia brasileira contemporânea. E que tem uma livraria linda aqui no Rio, em Ipanema. Linda. E por que a gente tá falando tudo isso sobre meio literário e editorial, e enfim? Porque o mercado de livros tá pedindo socorro, né, amiga? Tá um desastre. Já tá pedindo há bastante tempo, mas agora especialmente tem muita coisa estourando aí com essa questão da Saraiva e da cultura estarem... E que é uma coisa que a gente que tá no meio editorial já sabe há muito tempo. Sim. E que agora tá assim... estourando. Explodindo. Mas se vocês notaram, seus amigos, se vocês têm amigos que trabalham no meio editorial, que no último ano eles estavam todos sem dinheiro e sem trabalho e sendo demitidos. É por isso. E a ideia dos booktubers de fazer esse vídeo indicando livros para dar de presente de Natal é justamente com essa ideia de, né, promover esse mercado, porque a gente sabe que não é tanto quanto dizem, assim, que brasileiro não lê, né? Não, a gente lê, a gente lê e a gente trouxe livros aqui, a gente pensou numa coletânea que são livros que servem também para quem não tá acostumado a ler, porque a gente quer introduzir mais pessoas nesse mundo maravilhoso, né? Exatamente. E porque tem muita... Ai, esse é um assunto tão longo. Não, mas tem muita resistência às vezes, essa coisa de tipo... dar livros pra quem não é super leitor, porque a gente pressupõe que quem não é super leitor não vai ler. Ou que só existe livro se é o livro que bomba no meio de ou quem se é já aquele classicão, né? Ou classicão, ou o lançamento best-seller. Sim. Ou só isso, sendo que tem livro pra todo mundo. Tem tanta coisa, né? Quando a gente entra numa livraria, putz, tem infinitas opções pra quem já tá acostumado, pra quem não tá acostumado, pra quem quer começar, pra quem já assim, veterano. E como a gente tava conversando o seguinte, né? Pra quem eu já sei que lê, eu já naturalmente dou livros, né? Então por isso a gente queria pensar em livros que servissem como entrada para drogas mais pesadas. Então, livros para quem não tá nesse rolê de super ler, mas que precisa descobrir um pouco mais desse mundo e que a gente, né, tem certeza que vai funcionar. Exatamente.
E como vocês sabem, aqui no canal os convidados sempre começam, então a gente criou pequenas categorias, né? E daí a Sofia vai começar falando, depois eu falo, e ela fala, e eu falo, e assim por diante. Então, vamos lá! Então, nossa primeira categoria, sobre a qual eu estou falando enquanto eu procuro aqui um livro, que eu vou ensinar embaixo, numa pilha gigante, fora do... Tá aqui, gente, a pilha. A gente pensou em escolher livros que combinem com o clima de Natal e com o clima de férias. Mas como a gente tem essa coisa aqui, que é... Olha só, dezembro no Brasil como estamos, né? Então, dezembro no Rio de Janeiro, vocês não estão entendendo o calor que tá lá fora na rua, galera. Não estão. Tá tenso. Então, cada um de nós escolheu 2 livros. Um de Natal americanão e um de verão férias Brasil. Exatamente. Então, eu vou começar com o que tem uma vibe Natal, que é esse livro aqui, que talvez vocês estejam vendo e eu não sei porque eu sou míope, mas vocês devem estar vendo direito. Vai dar tudo certo. Ele se chama Os Noivos do Inverno, é da autora Christelle Dabo, que é uma autora francesa. É o primeiro livro de uma série de fantasia muito legal. Fui eu que traduzi, mas eu juro que eu não tô fazendo propaganda só por isso, tanto que é o único livro que eu traduzi que tá nessa lista. E é um livro de fantasia e ele é principalmente passado, se chama Os Noivos do Inverno, principalmente passado num reino em que tá tudo nevado, é tudo congelado, um clima Frozen. de inverno intenso, total Frozen. Pensa reino de Frozen, é o reino em que vive o Thorne, que é o cara pra quem a Ophélie, que é a nossa protagonista, foi prometida como noiva. E ela mora num reino mais tranquilo, mais assim, Rio de Janeiro no Natal, e aí ela vai ter que se mandar pra esse reino tipo Frozen. E é um livro muito legal, tem muito esse clima do tipo todo mundo agasalhado quente num lugar que tá inverno, gelado e tudo. E é pra gente ler no ar-condicionado, né? É pra ler no ar-condicionado, bota um casacão, entra no Faz de conta, né? Exatamente. Mas é muito legal, cheio de tipo intriga política e magia e tipo manipulação. É bem pra galera que gosta de fantasia, que gosta de coisas tipo Game of Thrones. É tipo, gente, é uma série incrível, esse é o primeiro. Meu segundo não tá na minha mão pra mostrar, mas a capinha vai estar flutuando aqui. Vai estar imaginário aqui, e ele não tá porque eu emprestei ele pra uma amiga. Mas é o livro 15 Dias, do Vitor Martins, que, pra quem não conhece, é um autor brasileiro, que escreve YA. E 15 Dias é um livro que se passa em 15 dias de férias. De verão. Na verdade, de meio de ano. Mas aqui a capa é uma piscina. Mas ele é um livro de piscina. Então, é de meio de ano porque, honestamente, no Brasil continua calor, né? Mesmo no Rio de Janeiro, né? É verdade, desculpa. A Ana Lu, que é de Curitiba, ela sente frio. Eu, que sou do Rio de Janeiro, nunca sinto frio, porque não existe frio no meu país, Rio de Janeiro. O país Rio de Janeiro, nas férias de julho, são férias de piscina também. E o livro do Vitor se chama 15 Dias, ele se passa durante 15 dias de férias. É super focado em piscina e em programas de férias. E basicamente o que acontece quando você, um garoto, vivendo sua vida, de repente tem que passar 15 dias dividindo o quarto com seu vizinho gato, que é seu crush, assim, de vida inteira. Que situação! Que situação! O 15 Dias eu ainda não li, mas eu já falei aqui de outro livro do Vitor, que é 1 Milhão de Finais Felizes, que foi o segundo livro dele que eu amo de paixão. Então, mesmo sem ter lido, endosso super aqui essa indicação da Sofia, porque se o segundo livro é um doce de leite ninho, eu imagino que esse seja. Não, é uma delícia. Eu li ele na praia. Não, perfeito. Viu? Eu li ele na praia. Na verdade, eu li ele quase todo na praia. Eu tava começando a ficar muito emocionada. E aí eu comecei a chorar e eu fui pra casa pra terminar de chorar. Pra terminar de chorar dentro de casa, né? Mas é só porque eu choro muito, gente. Bom, minha vez então. Eu escolhi... Gente, eu tô na casa da Sofia, então a maioria dos livros que eu escolhi, eu não tenho aqui, né? Alguns a Sophie tinha na estante dela, ela me emprestou, mas a maioria dos meus vai estar flutuando. Eu escolhi uma duplinha de livros, um deles eu nem li pra falar a verdade, mas que tem total essa vibe que a gente queria passar com essa categoria. Eles são O Presente do Meu Grande Amor e O Aconteceu Naquele Verão. O Presente do Meu Grande Amor foi lançado primeiro e eu li numa época de Natal, em alguns natais anteriores, enfim, acho que Natal de 2014 ou algo do tipo, e é um livro com 12 contos que se passam no Natal.
só que é um Natal bem americanão, bem hemisfério norte, assim, com neves, avalanches, nevascas, chocolate quente, essas coisas todas. E é um livro muito fofo, claro que como toda coletânea tem alguns contos que são melhores, mas o clima dele todo é uma delícia e passa muito essa vibe no Natal, porque todos eles se passam ali entre Natal e Ano Novo e tem a ver com isso. O outro é o Aconteceu Naquele Verão, que foi lançado uns aninhos depois do primeiro. Esse foi o que eu não li ainda, mas ele tem a mesma vibe. Também são 12 contos, também os dois livros foram reunidos pela Stephanie Perkins e ele tem histórias que se passam nas férias de verão dos Estados Unidos, mas que tem tudo a ver com o nosso clima em dezembro agora. E eu vou falar pra vocês quem foram os tradutores responsáveis por esses dois livros. O Presente do Meu Grande Amor foi traduzido pela Regiane Winarski, Cássia Zanon e Raquel Agavino. E Aconteceu Naquele Verão foi traduzido pela Flora Pinheiro, pela Larissa Helena e pela Ana Rodrigues. Eu vou me habituar aqui no canal a partir de agora a falar sempre os tradutores dos livros, porque isso é muito importante e a Sofia me lembrou da importância disso hoje, então... Eu sou tradutora, por exemplo, isso desse aí. livro. Né? Não preciso nem dizer da importância que um tradutor tem numa obra, né? Próxima categoria é o Infanto Juvenil. Bom, gente, eu penei nessa categoria e eu escrevo o YA, só que aí, entendeu? Eu escrevo pro YA que é um público, né, um pouquinho maior, mais velho. E aí, pra, tipo, pegar infantil e infanto, tipo, infanto juvenil, tipo, infantil e juvenil, assim, tipo, galera mais tipo middle grade, tipo assim, até uns 13 anos. Gente, como eu penei. Mas aí eu lembrei desse quadrinho maravilhoso que é Lumberjanes. Essa aqui é só, tipo, o primeirinho em inglês no original, que é o que eu tenho aqui na minha mão. Mas ele foi traduzido e tem 3 volumes reunidos já aqui no Brasil. Então, tipo, dá pra comprar, eles são publicados pela Devir. E o Lumberjanes é um livro, tipo, gente, são quadrinhos tão fofos, tão lindos. É escrito pela Noelle Stevenson, pela Grace Ellis, pela Shannon Waters e ilustrado por Brooke Allen. Pelo menos os que estão contidos no primeiro volume, que é esse daqui fininho e mais uns outros que, tipo, aqui foram traduzidos juntos, sabe? O primeiro volume reunido é traduzido pelo Érico Assis, mas que os outros eu não sei, porque a internet tá muito ruim nesse quesito. Melhor a internet tá precisando. Mas Lumberjanes são uns quadrinhos super fofos. Sério, olha que arte foférrima. Sobre, tipo, um grupo meio de escoteiras. E vão acontecendo aventuras e muita amizade. É o filme da Sessão da Tarde. Gente, é muito isso. É tipo filme delicioso da Sessão da Tarde. Uma galerinha bacana, vivendo altas aventuras na sua televisão. Exatamente. E é muito legal, é super apropriado pra criança e, tipo, e pra adulto, tipo, real, assim, é das coisas pra qualquer idade. Quadrinho é uma coisa que eu adoro dar pra criança e público mais jovem que, tipo, não tem hábito de ler muito. Porque você vai se envolvendo com outros aspectos, tipo, você vê a arte, o ritmo é outro, e é uma coisa que eu gosto muito de quadrinhos e, tipo, é uma coisa que eu gosto muito de incentivar pra, tipo, criança, público mais jovem, que, tipo, ainda não tem super um hábito de ler. Porque é legal, parece mais acessível, assim. O Lumberjanes tem mensagens muito legais de amizade, de empoderamento, muito foco em amizades femininas, muito foco em, tipo, diversidade de mulheres, de formas de você existir, de ter corpos, de, tipo, estar no mundo, de crescer. É maravilhoso. Além de ser um livro gostoso, ele é responsável e traz muita representatividade. Super! Bom, a minha indicação para Infanto Juvenil é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Foi um livro que eu ganhei de presente quando eu tinha 13 anos e que eu amei. E ele faz... Toda vez que eu lembro que esse livro existe, me dá um carinho no coração. Ele conta a história da Raquel, que é a protagonista, e que ela queria muito ser um menino, porque ela acha que os meninos podem fazer coisas mais legais. E ela é uma menina muito criativa, muito sonhadora, e ela ganha então essa bolsa amarela, e ali dentro é como se ela guardasse sonhos dela e personagens que ela cria, e ela vai então construindo histórias pra vida dela. E é muito gostoso, e ela vai descobrindo que ela pode fazer tudo isso mesmo sendo menina. Enfim, é um livro que ele foi publicado já há um tempo, mas que ele tem essa vibe que a gente busca cada vez mais hoje em dia, dessa representatividade, dessas discussões, né, que são super importantes. E é um livro que dá muito quentinho no coração, que eu adorei ler quando eu era mais nova, e que com certeza é um livro super apropriado para crianças. Enfim, um livro que é um presente incrível de Natal. Próxima categoria é um livro
feminista, mas assim, mais uma vez nessa vibe de introdutório, né? A gente não vai oferecer aqui Simone de Beauvoir de Natal pra galera. Não vamos. Tem muita teoria feminista pesada na minha estante. Mas agora a ideia é assim, pra aquela sua prima, né, que tem aí uns 16, 17 anos, você acha que ela precisa de um empurrãozinho, que ela precisa entender o lugar dela no mundo e como lutar por ele, né? É mais ou menos nessa vibe. Exatamente. Eu vou fazer 2 recomendações que na verdade são 4. Porque eu trapacei feio nesse. Amamos trapaças nesse canal. E eu falo demais, eu gosto de falar demais. Mas enfim, primeiro eu quero sugerir esses 2 livros, são os 2 da Chimamanda Ngozi Adichie, que é o Para Educar Crianças Feministas, que é traduzido, desculpa te roubei porque são tradutores diferentes, pela Denise Botman, e o Sejamos Todas Feministas, que é traduzido pela Cristina Bal. E que são livros super curtinhos, como dá pra ver. E pequenininhos, né? Pequenininhos, super curtinhos. Tamanho da mão, gente. Gente, isso aqui é tipo, sabe, assim, um micro livrinho. Eles são bem baratinhos também. E no quesito crise, eles também são ótimos, porque eles costumam custar baratinho. Gente, eles são livros baratinhos sempre, super rapidinhos, super curtinhos. Tipo, então, livro perfeito pra dar de presente, assim, porque aí você pode comprar um monte de uma vez, dá pra todas as suas primas. E pros seus primos. E pra quem quer que você queira dar. Pode dar até assim, de bônus, junto com um presente de amigo secreto, né? Pra quem parente, assim. Gente, presente de amigo secreto perfeito, você compra, entendeu? Baratinho, cabe no limite de amigo secreto de todo mundo. E que são livros, tipo, meio manifestos da Chimamanda sobre questões do feminismo. E é muito, muito legal, porque eles são bem introdutórios, mas super explicados e nada bobos, assim. Sim. Tipo, livros sérios e bons, mas perfeitos pra quem tá chegando, assim. Outra dica que é muito boa pra te ligar porque aquele livro feminismo é importante são os 2 livros da Capitolina que eu coeditei. É um primeiro volume que é a Capitolina, O Poder das Garotas, e o segundo volume que é a Capitolina, O Mundo das Garotas. Olha esses subtítulos, gente. Gente, eu vou abrir os livros pra mostrar pra vocês como eles são lindos. Eles são muito bonitos. Eles têm atividades. São interativos. Ilustrações. Lindamente ilustrados. São assim, é a revista que eu gostaria de dar pra minha filha adolescente ler, entendeu? Sim, é basicamente isso que a gente quis fazer com a Capitolina. É uma revista online que ainda existe, tocada por outras editoras. E que é uma revista pro público de garotas, jovens e adolescentes. E que tem um viés feminista super legal. Os livros têm textos, tipo, de formatos e temas diferentes, escritos por autoras diferentes. Então são, tipo, um monte de autoras. De temas mais diversos, autoras mais diversas, experiências mais diversas. É tudo ilustrado. É uma edição lindíssima. A gente só olha pra essas capas, honestamente. São lindos demais, gente. A minha dica é de um livro que eu já citei algumas vezes em vídeos com temática feminista no canal, mas que eu não canso de citar, principalmente quando a pauta é essa, que é um livro introdutório de feminismo, que é um livro que eu amo, que é Meu Amigo Secreto, hashtag Meu Amigo Secreto, do coletivo Não Me Calo. Foi um livro que surgiu há uns 2 ou 3 natais passados, quando estourou no Twitter essa hashtag Meu Amigo Secreto, que era uma hashtag que as mulheres estavam usando para relatar casos de machismo. E aí o pessoal do coletivo Não Me Calo, que são umas mulheres incríveis, pegaram as respostas dessas hashtags e resolveram discutir os assuntos mais citados nessas hashtags e publicar esse livro. O livro saiu relâmpago, assim, foi super rápido, tipo, sei lá, a hashtag bombou em dezembro, o livro saiu em janeiro, foi uma coisa assim. E eu confesso que eu comprei pensando assim que talvez o livro tivesse saído às pressas e por isso fosse meio desleixado, mas o livro é ótimo, ele realmente mudou a minha vida, porque eu ainda me sentia um pouco em cima do muro em relação ao feminismo, e esse livro me esclareceu, assim, muito bem, porque ele é um livro que ele não é de teoria pesada, ele é um livro muito mais prático, ele é um livro que te mostra números, ele te mostra realidade. Então a gente tem várias temáticas do feminismo dentro desse livro, como por exemplo, igualdade salarial, questões de trabalho, assédio, legalização do aborto, enfim, uma infinidade de assuntos, todos tratados assim, de forma rápida, leve, mas nem por isso desleixada, sabe? Então realmente foi um livro que mudou muito a minha vida e que eu acho que pode tirar muita gente de cima do muro. Se você ainda tem muita dúvida em relação ao feminismo ou em assumir esse rótulo, porque, né, todo mundo vive essa fase do eu não sou feminista porque sovaco cabeludo e arrancar a roupa na rua. E gente... E meu sovaco tá bem cabeludo. E eu mencionei mais cedo que vocês conhecem o close dos meus peitos. Então eu arranco roupa na rua e tenho sovaco cabeludo. Uma
clássica aqui. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, o feminismo não é isso. Quando não tem problema, mas ele é muito mais do que isso. E por isso você que quer continuar depilando seu sovaco, como eu, e não quiser tirar roupa na rua, tá tudo bem. Você pode ser feminista mesmo assim. E por isso eu acho que esse tipo de livro é muito importante. Qual a nossa próxima categoria? É um bom livro de ficção, né? E essa foi difícil, gente, de escolher, porque, né? São tantos. Eu escolhi um dos meus livros preferidos, e que é até um dos meus livros preferidos, que já tá li ele 3 emprestado. vezes, que eu empresto ele pra todo mundo, e ele não tá aqui. Eu acho que eu tenho 2 edições físicas dele, e eu acho que eu emprestei as duas. Porque ele é meu livro preferido, que eu fico empurrando pra todo mundo, assim. Sim. Livro preferido, tipo, eu li 3 vezes, sabe? 3 vezes já adulta, não é um livro que, tipo, eu li desde cedo, assim. Tipo, eu acho que eu conheci ele há uns 5 anos, e desde então eu li ele 3 vezes. Eu preciso ler. Que vergonha. Que é A História Secreta, da Donna Tartt. Gente, assim, a Donna Tartt é uma autora que ganhou o Pulitzer. O livro mais recente dela, que é o Pintacilgo, é um calhamaço desse tamanho. Perfeito, maravilhoso, leio, eu amo. Mas a parada é que... Exatamente. Não. A minha dica pro A História Secreta é o seguinte: vocês vão dar esse livro pra quem é fã de How to Get Away with Murder, de séries de assassinato, de Shonda Rhimes, mas especialmente How to Get Away with Murder, porque é basicamente a mesma coisa, de um jeito não ruim, de um jeito ótimo. Eu gosto de How to Get Away with Murder, e não é no sentido de plágio, só tem uma vibe muito semelhante. Até porque o livro veio antes. O livro veio antes, mas eu não tô dizendo que a Shonda plagiou. Sim, não, alguma. Eu amo How to Get Away with Murder. Só dizendo que, assim, é perfeito, é isso. Pensou sua mãe, que é fã de How to Get Away with Murder. Minha mãe gosta, a gente gosta muito de série policial lá em casa. A História Secreta é um livro que se passa numa faculdade, com um grupo de jovens super seletos e muito, tipo, inteligentes. Só que no caso de A História Secreta, diferente de How to Get Away with Murder, eles estudam letras clássicas. E eles são, tipo, um grupo super selecionado pelo professor mais, tipo, cabeça fodão da faculdade. Que infelizmente não é a Viola Davis. Infelizmente não é a Viola Davis. Só que exatamente porque ele não é a Viola Davis, você saca logo no começo do livro que ele é um trouxa, coisa que a Viola Davis não é. Nunca será. Mas enfim, eles são selecionados pra esse grupo super seleto de professor fodão. E eles se envolvem no assassinato de um dos amigos. Eles contam na primeira página. Juro, primeira página. Nossa, eles muito How to Get Away. É a mesma estrutura, é muito parecido. Mas de um jeito ótimo. Tipo, gente não gosta só, tipo, gente, é pra isso, entendeu? Sim. Gente que é fã de How to Get Away with Murder se metem nesse assassinato, e aí você sabe logo no começo, e aí o livro volta e te conta o que vai acontecer. Que nem How to Get Away with Murder. A comparação é realmente muito parecida, gente. Mas do melhor jeito possível. E é bom que essas comparações aconteçam pra gente lembrar pras pessoas que pensam que ver série é muito divertido e quando pensam em livro pensam que é um saco. Não! Porque não, você pode até ler comendo pipoca, né? Total! E tipo, o tempo da primeira temporada de How to Get Away with Murder deve ser mais ou menos o tempo que você leva pra ler A História Secreta. A minha indicação é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Foi difícil escolher um bom livro de ficção, porque, né, a gente que ama ler, a gente sempre tem várias cartas na manga, mas eu achei que entre, né, vários que eu tinha escolhido, esse era uma excelente indicação nessa vibe do pra quem tá querendo entrar nesse universo dos livros, porque é um livro muito gostoso de ler, muito instigante também. Quando você pega, você vai querer devorar. Ele tem uma vibe um pouco de jovem adulto, que faz com que ele sirva para esse público também. Vou falar a tradução dele antes que eu me esqueça. Ele é traduzido pela Júlia Sobral Campos e ele é da autora Celeste Ng, que saíram 2 livros dela no Brasil recentemente. O Pequenos Incêndios é o mais atual e antes dele saiu Tudo Que Nunca Contei. Os 2 já foram resenhados aqui no canal e são muito interessantes, mas eu particularmente prefiro o Pequenos Incêndios por Toda Parte. Ele realmente se trata literal e não literalmente de pequenos incêndios por toda parte, porque real a gente tem um incêndio acontecendo e isso também a gente tem na primeira página, não é um spoiler, mas ele também funciona muito bem enquanto metáfora, esse título, porque a gente tem várias tretas acontecendo simultaneamente nesse livro e eu vou tentar explicar assim um pouco do pilar dele. A gente tem a história se passa num subúrbio dos Estados Unidos que se chama Shaker Heights. E esse lugar existe real, a autora já morou lá, então acho que ela tem aí uma dose de lugar de fala pra falar sobre isso. E é um desses lugares típicos nos Estados Unidos, onde todo mundo é rico, onde todas as casas são iguais e os jardins são milimetricamente planejados pra que tudo seja igual e... Enfim, então ali
mora um monte de pais de família cidadão do bem, por assim dizer, de gente que acha que é melhor que os outros um pouquinho assim, só de leves. E a gente tem a Helena, eu acho que a Helena, eu sou péssima com nome, gente, se não for Helena, vocês vão superar. E ela é uma mãe de família ali, e ela tipo é meio que síndica do lugar, ou ela tem alguma coisa a ver com a organização. Ela é uma dessas super caretas que tá sempre cuidando para que tudo esteja perfeito. Só que um pouco mais afastado, ela tem uma outra, é como se fosse um pequeno prédio de 2 andares, e ela aluga esses apartamentos para pessoas que, né, vão ali morar em Shaker Heights, mas que não tem a mesma condição que as outras famílias. E os moradores desses apartamentos são sempre itinerantes, e quando a gente começa ali a história, acabou de se mudar pra lá a Mia, que é uma artista, mãe solteira, e sua filha adolescente, a Pearl. A Helena, ela tem 4 filhos adolescentes também, e enfim, um desses adolescentes vai fazer amizade com a filha da Mia, então as famílias vão acabar criando aí um laço, né? E vão acabar se metendo cada vez mais uma na vida da outra, até o ponto de que a Mia tá trabalhando como faxineira na casa da Helena e se envolvendo numa treta gigante com isso. Enfim, conversa vai, conversa vem. A Celeste Ng, ela é uma autora de origem asiática, então ela coloca muito isso nos seus livros, mais no Tudo Que Nunca Contei, mas aqui a gente também tem isso presente, porque no meio de toda essa confusão ainda tem uma história que fica no meio das 2 famílias, ajudando a colocar todas as lenhas possíveis na fogueira, que é uma mulher asiática muito pobre colocou sua bebezinha na porta do corpo de bombeiros em um momento de, enfim, de desespero. Ela tava com fome, a criança com fome, botou o neném lá. Mas 2 horas depois ela se arrependeu e voltou pra buscar, e o neném já não estava lá. Essa mulher trabalha num restaurante junto com a Mia. E esse bebê está sendo adotado por um casal de amigos da Helena. A mulher quer o bebê de volta. O casal quer muito esse bebê. E eles vão brigar no tribunal por causa disso. E a Helena e a Mia, obviamente, estão em lados opostos. E, gente, a parte do tribunal é incrível, porque tem muita discussão sobre representatividade e sobre a questão de você criar uma criança de outra origem. Aquela coisa da paternidade interracial. Então isso é muito questionado para esse casal, se eles vão saber criar uma criança asiática e mostrar para ela de onde ela veio. E nisso vai ser discutido representatividade, estereótipos. E amiga, você falou que você fala muito, né?